prevalecerá contra a igreja do Senhor. Se você crê nisso, dê um braço de glória, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Pode sentar aí, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Quem recebeu a oração? Quem recebeu a oração? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Chamar o nosso amigo Diácono Rabelo. A gente se conhece longas datas lá do Aracati, né? O Rony também tocou muito contigo, né? Hoje ele também está decidindo. Glória a Deus. Fique à vontade, meu irmão. Estenda a mão para cá. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu filho, Senhor Diácono Rabelo, levita, evangelista, pregador da tua palavra. Usa o teu filho, Pai, como instrumento teu nessa terra. Prepara a semente boa, meu Pai, para cair na terra boa. A tua palavra, Senhor, é semente. E prepara o coração dos teus filhos para receber essa palavra. Esse fruto caindo em terra boa dará o seu fruto, Senhor da glória. Oh, Pai, abençoa. Muito obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém? Os que trouxeram a Bíblia, ela para mim, por gentileza, levando Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 7 e o verso 8. Todos nos procuram. Eu quero externar diante do Altíssimo a minha gratidão por conhecer mais uma parte do povo de Deus que vai morar no céu. Quero louvar a Deus pela vida da nossa carne. Todo mundo chama de carne, pode chamar também, né? Já carne que eu sei, um amigo que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, que nos conhecemos através da música, né? Me diga quanto aí, de Carvalho, temos uma amizade. Tantos músicos bons poderiam estar aqui apresentando o seu irmão. Sempre faz de aprendizado. Cara, muito obrigado. Deus abençoe a senhora, sua esposa Daniel Nisso. Irmão Daniel que está no direção do culto. Deus abençoe o senhor. Os levitas, né? Bruno, vocês são do outro, Bruno é quem ali, né? É isso. O senhor Bruno, né? É um prazer conhecer o irmão. Deus abençoe tanta mais, né? Posso levar uma vida daqui da pequena, pastor? Vocês estão agora. Deus abençoe o senhor. Todos que louvaram aqui aprendam, né? As outras que louvaram, teremos o seu esquecido de mais uma. Mas todos que fizeram uso desse microfone, Deus abençoe. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Guzmão, um grande amigo. Nos conhecemos já há um tempinho. Quando ele falou do Rony, era menorzinho, né? Até então em seguida de cedo, todo ficando velho. Mas a gente se vê, né, pastor? Enquanto a trombeta no celular, que a menina se vai lá, né? A irmã Tatiana Alice, pastora, todos os irmãos, Deus abençoe o senhor, a senhora. Quantos ainda querem ouvir mais de nós esta noite? Diga amém. O livro de Atos, capítulo 12, versos 7 e 8, diz assim: subitamente surgiu o anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então, o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram sobre Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse o anjo: põe a tua capa e segue. Meus irmãos, aqui quero louvar a Deus pela nossa parte, um som muito bom. Quero levar você para a igreja, um som perfeito. Uma das coisas que eu muito admiro é a estrutura da igreja, muito bem recebido, pastor do som. A igreja está de nota mil. Bom, irmãos, hoje o culto da vitória, para que os irmãos sejam em breve, e o texto que eu acabamos de ler está tratando nada mais, nada menos que uma vitória alcançada através da oração. Nós sabemos que vitória é uma coisa que todo mundo deseja. Ninguém numa guerra quer sair derrotado.
Ninguém em uma guerra quer sair vencido. Todos que enfrentam guerra, que enfrentam lutas, eles querem sair vitoriosos. Mulheres querem sair vitoriosas. E quando eu recebi o convite da nossa irmã Carla, nos deu a temática do culto, que era culto de vitória, o Espírito Santo recordou-me de uma das passagens que eu vejo a vitória conquistada através da oração. Haja vista que todos nós, quando aceitamos a Jesus, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é orar, falar com Deus, dialogar com Deus. E haja vista que existem muitas passagens na Bíblia narrando a ênfase de quem orou e conquistou a resposta da sua oração. Todos que oram querem ter resposta. Todos que oram querem conquistar a sua vitória. Sim, e o livro de Atos dos Apóstolos traz com muito detalhe uma das vitórias alcançadas pela igreja através da oração. Haja vista que o segredo para chegarmos e alcançar a vitória é um dos segredos bem básicos, chama-se oração. Haja vista que quando o livro de Atos está narrando a igreja que escreve o Dr. Lucas, ele tem como objetivo escrever o progresso, o início da igreja de Cristo. Haja vista que esta data, fisicamente Cristo já não estava mais entre os seus discípulos, e a igreja crescia, mas podemos afirmar que espiritualmente Cristo está presente no meio da sua igreja até nos dias de hoje. Ora, quando você começa a ver o livro de Atos, você vai ver uma igreja que iniciou-se com oração. Sim, no capítulo 1, Lucas está escrevendo a Teófilo, ele diz como iniciou essa igreja. A igreja inicia orando. E qual era o objetivo da oração da igreja? O primeiro objetivo era receber dos céus a descida do Espírito Santo. Sim, a igreja orou. Diz-nos a Bíblia que o resultado veio logo em seguida a uma campanha de oração de homens que confiaram na promessa, homens que acreditaram no que Cristo falou. E o que Cristo disse, Rabino? No verso 8 do capítulo 1, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder em grego significa dídimo ou duname, fala de uma explosão de poder. Ou seja, Cristo estava dizendo o que viria sobre a sua igreja é uma explosão de poder. Que significa? Nós, a igreja do século XXI, temos uma explosão de poder, temos um revestimento de poder, e isso é dado à sua igreja através do Espírito Santo. Sim, através da descida do Espírito Santo. Ele desceu em Atos 2, enche homens de diálogo, e através de um discurso 3.000 almas vêm para Cristo. Ora, ora, ora. Você quer ver Pedro pregando no Cristo crucificado? Pedro começa a pregar no Cristo pendurado em madeiro. Pedro estava pregando um Cristo morto, mas o que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A igreja creu em Jerusalém, a igreja creu no século I, a igreja creu no século II, a igreja creu no século III, a igreja vê em obras crer que este Cristo ressuscitou e está no meio da sua igreja. Mas como a igreja crescia, o número de membros crescia, e a nós do pastor Gustavo, que quando a igreja cresce, quando a igreja se multiplica, o adversário não fica satisfeito. Quando a igreja cresce, quando as almas se convertem, a igreja tem resultados positivos, e o diabo quer parar a igreja. Eu tenho uma boa notícia, sabe por que o diabo não para a igreja? Porque a igreja não é projeto humano, porque nós vamos falar, porque a igreja não é um projeto falido, a igreja é um projeto do céu que concluiu na terra. Jesus disse, Mateus
10 anos, diga comigo 10 anos. Se em apenas na descida do Espírito Santo, 13.000 almas vieram a Cristo. Imagina o que aconteceu no decorrer dos 10 anos. A igreja crescia, diáconos são instituídos por Deus, diáconos são separados. Você vê Estevão, você vê muitos que fizeram a diferença. Mas diz a Bíblia que o rei, o homem chamado Herodes, que governava sobre a Judeia, que estava presente como autoridade romana em Jerusalém, resolve prender a cabeça da igreja. Observa que no dia de hoje o inimigo tenta ferir os líderes. Observa que no dia de hoje o inimigo tenta parar a liderança. Por que, Rafael? Porque se fere a cabeça, pastor Guzmão, as ovelhas automaticamente se despedem. Se o pastor está ferido, a igreja está ferida. Se o pastor está sarado, a igreja está sarada. Haja vista que Herodes, este Herodes era neto do Herodes que mandou decapitar João Batista. Não era de hoje que ele percebia que pregava a verdade. Ele começa a ver que a igreja crescia. Então homens que eram para testificar a Cristo, negavam a Cristo. Eu falo dos fariseus, eu falo dos saduceus, eu falo dos escribas, eu falo dos sacerdotes, eu falo dos sumos sacerdotes da época, apenas instituídos pela autoridade romana. Homens que estavam virados de costa para o Altíssimo, homens que não faziam testificar o que os discípulos pregavam. Mas ele disse: existe um jeito de parar a igreja. Como? Prende o líder. Mas eles esqueceram que a igreja gostava de orar, porque Lucas disse que a igreja crescia em oração. Todos os dias a igreja clamava e salmodiava. Não era como os tempos de hoje. A igreja se reunia nos portos de Salomão e começava a salmodiar. O grande historiador, o teólogo, o grande historiador Flávio Joséfo, ele disse que é costume judaico, quando os judeus se reúnem, começar a salmodiar ao Senhor. Porque é isso, eles começavam a dizer: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que abriu o mar vermelho, que a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a salmodiar, eles recitavam: Pedro, cheio do Espírito Santo, poderia pregar qualquer coisa, mas eles sempre pregavam Cristo. Que Cristo é esse, Rabino? O Cristo que liberta. Que Cristo é esse, Rabino? O Cristo que ressuscita morto. Que Cristo que Pedro pregava era o Cristo que ressuscitava os mortos, dava vista ao cego, fazia paralítico andar, escancava sangue. Um Deus que veio, e a sua temática era: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pedro pregava, então ele era assim: vamos parar a igreja. Mas hoje o diabo tenta parar a igreja. Mas eu aprendo, cara, pastor João, que se não houver perseguição, a igreja não morre. Se não houver luta, a igreja não busca o Senhor. Eu duvido se está tudo bem, alguém quer regular. Eu duvido que não está tudo bem, alguém quer fazer campanha, mas deixa apenas um parafuso apertar. Se o telefone do pastor Guzmão não toca de madrugada: pastor, é por mim, pastor, me ajuda. Claro que o pastor Guzmão é um pastor, claro que ele vai lhe atender e vai orar, mas a igreja sabe buscar em momentos assim. E quando prenderam Pedro, olha só, antes de prender Pedro, a Bíblia vai dizer que Tiago é morto, decapitado. E essa notícia cada crente judeus. E eu fiquei horrorizado, porque eu disse assim: quem era para lamentar a morte, achou graça. Quem era para achar ali um momento de fome, achou graça. Então ele disse: prende, porque isso é para o judeu, é a Páscoa. Vamos fazer tudo isso depois da Páscoa, nós vamos matar. E haja vista que Pedro, primeiramente, antes de ser preso, ele tem o seu cinto tirado, a sua capa tirada e a sua alparca tirada. No mundo judeu, no mundo judaico, perdão, o judeu não ia a lugar nenhum se ele não tivesse um cinto. Aqui tem homens e mulheres que vão entender. Nós usamos o cinto para segurar a roupa, mas no mundo judaico, cinto era nome. No mundo judaico, cinto era honra.
No mundo judaico, cinto era autoridade. Poderia muito bem deixar Pedro livre, mas só o fato de tirar o cinto de Pedro já fazia com que ele não caminhasse. Observe que Pedro ele não é preso somente fisicamente, Pedro também é preso psicologicamente. Como se não bastasse, tira a capa do homem que chamava-se Pedro. Ao tirar a capa, estava simbolizando: a tua história está sendo apagada. Agora está vai dizer assim: eu tirei a tua honra. Qual é a honra de Pedro? Pregar Jesus. Qual é a honra de Pedro? Falar de Jesus. Qual é a honra de Pedro? Ganhar alma para Jesus. Qual é a honra de Pedro? Curar em nome de Jesus. E qual é a honra da igreja Feiores? É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Mas aí, além de tirar a honra, além de tirar o nome, ele tira a sandália. A palavra sandália no grego significa naal. E naal fala de encaixar. Ou seja, o que era de Pedro era de Pedro. A sandália que era de Pedro era de Pedro. E quando ele tira a sandália, era uma forma de dizer: você não vai muito longe. Entendam está, a esse versículo que nós deixamos passar desapercebido. Mas quando ele tira o cinto, ele tira o nome. Quando ele tira a capa, ele tira a autoridade. Quando ele tira o par, a sandália, ele diz assim: a tua caminhada acabou. Mas no capítulo 5 do livro de Atos, enquanto o mestre da escritura, chamado Gamaliel, em defesa da igreja, ele diz: se essa obra for de homens, ela vai parar, mas se for de Deus, ela vai continuar. Quer ver? Muitas heresias, muitas doutrinas erradas começaram, mas não terminou. Perdão, faliu. E esta igreja que continua, que surgiu no ano 36 depois de Cristo, ainda continua em pleno século 21. Sabe o que eu estou dizendo? Gamaliel disse: se for obra do homem, vai parar, mas se essa obra for de Deus, vai continuar. Deixa eu profetizar na tua vida: nada vai parar a promessa de Deus na tua vida, nada vai parar o chamado de Deus na tua vida, nada vai parar o chamado de Deus no teu ministério. Pode vir, mas existe uma ferramenta chamada oração. Corre pouco tempo, já vou encerrar. A Elizabeth era seguinte certa vez, que ela preferia muitas armas, inclusive as armas militares russas, apontadas para ela, do que a mão de um crente estendido em oração. Quer saber o que é oração? É falar com Deus. A igreja de oração é uma igreja em conexão com o céu. E quando alguém tirar o cinto de Pedro, a garra de Pedro, a barra de Pedro, prenderam-no, amarrado, acorrentado dos dois soldados. Medo de fugir, ainda tinha soldados que guardaram a fortaleza de Antônio. Está na fortaleza de Antônio, no mundo judaico, pastor Guzmão, era considerado um preso de alta periculosidade. Pedro estava numa espécie de segurança máxima. Pedro estava acorrentado, mas aí chama atenção, irmão Carlos, que Pedro poderia estar desesperado. Pedro poderia rasgar as vestes e dizer: acabou. Pedro viu tirando o nome, autoridade e parando no caminho. O que Pedro vai fazer, Rabelo? Vai descansar. Quem crê no Deus que serve não se... vou falar, vou entregar o recado. Quem crê na oração, quem crê no Deus que serve, ele não está nem um pouco preocupado com as ações de Satanás. Ele vai descansar. Ele vai descansar. Com quem ele aprendeu, Rabelo? Com Jesus. Lembra no livro de Marcos, capítulo 4? Jesus havia acabado de pregar o dia todo. Pregou sobre multiplicação, pregou sobre milagre, falou sobre fé. Ele disse
com o irmão do lado e disse: Jesus falou, está falado. Agora eu começo a pregar. Jesus falou, está falado. Pode vir a tempestade, pode vir o que for, mas Jesus falou, está falado. Profetiza para o irmão. Jesus disse que vai salvar. Não vai ser a prova que vai matar, não vai ser o crime que vai pedir. Jesus falou. Mas enquanto Pedro era guardado na prisão, preparado para ser morto, na casa da irmã Maria, tinha uma igreja em exercício. Diga: igreja em exercício. Observe aqui, a igreja não vai para a porta do Palácio de Antônia pegar a faixa #liberta Pedro. Pastor Tatiana, a igreja vai recolher assinatura. Tatiana, não vai recolher assinatura, pastor Ismael. Vai dizer assim: quantos querem a libertação de Pedro? O que eles fazem? Ele vai orar. Eles vão orar. Eles vão orar. No momento difícil, você tem dois joelhos lindos que Deus te deu. Ajoelhe. Vai orar. Vai orar. Vai orar. Eles não vão fechar as limites. Eles não vão revelar sobre o Império Romano. Eles vão orar. 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 E quando eu falo de orar, eu lembro de Daniel rapidamente. Quando eu falo do Velho Testamento, eu sei que muitos amigos, parceiros, posso dizer, amigos companheiros de bancada política, viram que Daniel orava todos os dias. Ele disseram assim: vamos separar ele, porque ele ora. Tem crente que ora Satanás só porque ora. Às vezes você não pode cantar, não pode pregar, não é obrigação, mas só o fato de você orar. Mas só o fato de você orar, só o fato de você orar, é você ter conexão direta com Deus. Quando Daniel sabe da notícia que não poderia ninguém pedir nada, a não ser para o rei Dario, ele não curva-se diante da ameaça. O que ele vai fazer? Ele volta para o quarto e vai orar. Eu imagino que Daniel diz assim: se antes eu orava, agora que eu vou orar mesmo. Porque as advertências, as lutas, as dificuldades, ela vem no intuito de nos parar. As lutas, as dificuldades, ela vem no intuito de parar. E quando dizer assim: vamos prender o líder, e a igreja vai se estabilizar. Mas não, a igreja foi orar. A igreja foi orar. A igreja foi orar. A igreja foi orar. E Flávio José disse: 24 horas antecedente à execução penal romana, que era a decapitação. Eu creio que a oração da igreja era: Senhor, liberta o irmão Pedro. Senhor, liberta o irmão Pedro. Senhor, tu és aquele que abriu o mar vermelho e fez o povo de passar. Porque nós controlamos assim, né, cara? A gente sempre quero não, Deus vai sair de tudo. Mas Senhor, tu és o Deus que fez abrir o mar vermelho. Deus, tu és Deus que mandou a limpeza daqueles jovens do livramento na fornalha. Tu és o Deus que pode mencionar. Deus é: eu só quero que tu ores, só isso. Eu só quero que tu ores, só isso. E a Bíblia diz que a igreja está em oração. Deus enviou um anjo. Haja vista que a expressão anjo do Senhor, como está no versículo 7, capítulo 12, é a linguagem teofônica do próprio Jesus entrando e ensina a favor da sua igreja. Repito, a palavra anjo do Senhor, ela aparece 66 vezes na Bíblia, somente 60 vezes no Velho Testamento. Qual é a linguagem teofônica? Anjo do Senhor é o próprio Deus, é o próprio Cristo agindo em favor. E quando a igreja está orando, o próprio Cristo desce para trazer o livramento. Tem calma.
causas que Deus vai mandar o anjo. Que é isso? Tem causas que o próprio Deus vai agir a favor de ti. Eu quero profetizar nessa noite no culto da vitória. Vai ter vitória? E sim, Deus vai enviar o seu anjo para dar. Mas tem vitória nesta noite que o próprio Deus dizendo: eu estou indo lá para resolver. Tem causa que o próprio Deus dizendo: eu vou descer lá para resolver. Eu vou descer lá para curar. Eu vou descer lá para ressuscitar. Eu vou descer lá para devolver a honra. Eu vou descer nessa família para salvar o marido, para salvar o filho, para repreender os milhões de Satanás e trazer a liberdade do cativeiro. Quem vê nessa promessa? Quem vê nessa profecia? Quem vê nessa promessa? Quem vê nessa profecia? Encerrando, o anjo desce e antes de ir onde é que Pedro estava, ele vai em uma sala, ele pega exatamente o que o diabo havia tirado. Existe alguém absoluto, expert em destruir, chama-se Satanás, mas eu conheço um expert em restituir o estrago que Satanás fez. Não entendi, Rabel, levante a mão direita que eu vou profetizar na tua vida. Eu não sei o tamanho do estrago que o diabo fez, mas eu sei o tamanho da restituição que Deus vai fazer. É grande, é grande, é grande. Profetiza para o irmão lá e diz: é noite de restituição, é noite de milagre, é noite de restituição. Não importa o que o diabo fez, importa o que Jesus vai fazer a partir de hoje. Tinha que vencer 4 capelas de soldado. Agora olha para mim. Quem foi que impediu de Deus agir alguma vez? Quem foi que impediu alguma vez de Deus te ensina? Quando Deus entra e ensina a favor do seu, não tem decreto, não tem soldado, não tem prisões, não tem nada que impede o agir de Deus. Quando chega a hora de ele agir, ele age. Ele não precisa de decreto humano, ele não precisa de alvará humano, ele só precisa que a igreja ora, porque quando a igreja ora, ele desce do céu para a terra. O maior fenômeno não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. Deus desceu, pegou, foi na fortaleza, o anjo do Senhor, pegou o cinto, pegou a placa, pegou a cara. Observe que quando ele entra, a sua luz, a sua glória ilumina o lugar. Quando eu vejo a palavra iluminar no dedo, significa aonde poderia ir a força de uma luz. Entende? A força de Deus vai no reino das trevas e ilumina as trevas. Era preciso mais de 60 tochas para iluminar o caminho. Nem existia eletricidade na época, mas só a presença do anjo iluminou o mundo. Eu estou profetizando que hoje o anjo do Senhor está indo lá no terreno do inimigo. E disse que se Satanás pegou, estou pegando de volta. Satanás, Deus está pegando o que Satanás roubou. Jesus está pegando o que Satanás destruiu. Jesus está pegando o que Satanás tomou. Ele diz: isso aqui é a minha igreja. Esse aqui é do pastor Carlos. Isso aqui é a igreja Raioba. Eu vou devolver. Eu não vou devolver. Diz um texto sagrado que o inimigo vem pelo caminho, mas ele sai por 7. Porque nesta noite de quarta-feira é noite de restituição. É noite de restituição. É Deus devolvendo o que o diabo tirou. Não entendi, Rabelo. Se o diabo tirou a alegria da família, ele está devolvendo nessa noite. Se o diabo tirou a alegria da salvação, Jesus está devolvendo nessa noite. Receba. Quando nesta noite recebe a restituição de Deus, adore a Ele, exalte a Ele, glorifica a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Tem restituição. A igreja orando, Jesus operando. A igreja orando, Jesus iluminando. A igreja orando, Jesus pegando a capa de volta. A igreja orando, Jesus pegando o pato de volta. A igreja orando, Jesus pegando o cinto de volta. Quando ele chegou em Pedro, observe que só a presença dele, só o toque de Jesus, faz com que as algemas se solte
dos punhos de Pedro. Escute, Jesus poderia muito bem apenas com a sua mão ordenar Pedro vir de lá, mas tem coisas que Jesus resolve fazer nos mínimos detalhes. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus de mínimos detalhes. Ele poderia muito bem, e o passo que está lá dele, pegar a roupa, transpor, porque o soldado tirou, mas Jesus restituiu. Quando Pedro se levanta, Jesus vai querer se levantar primeiro, toma o teu cinto. Era Jesus dizendo assim: o diabo tirou a honra, mas eu estou dando de volta. Se a calúnia tirou a honra, Deus está devolvendo nessa noite. Se o inimigo tirou a honra da tua família, Deus está devolvendo nessa noite. Se o inimigo tirou a honra do teu ministério, Deus está devolvendo nessa noite. Levante a mão que eu quero profetizar. O primeiro passo da oração resposta é providência. É Deus devolvendo a honra. Tenho honra de Deus aqui nessa noite. Tenho honra de Deus aqui nessa noite. Tenho honra de Deus nessa noite. Já estou vendo o crente recebendo ali. Já estou vendo o crente recebendo. Aqui é uma igreja pentecostal. Então você tem liberdade de dizer: eu recebo aquilo que o Senhor tem para me dar nessa noite. Deus diz assim: agora pega a tua parte. Sim, encaixe. Um judeu ele não caminhava nem 100 metros descalço. Por que, Rabi? Porque as pedras de Jerusalém não tinham asfalto, não tinha um paralelepípedo da vagante. Eram as pedras pontudas. Pensa. É por isso que existia assim um arauto, vai na frente, preparando o caminho. Preparar o caminho é nivelar, é tirar as imperfeições. Descalço, o judeu não ia longe para lugar nenhum, porque existia muita perfeição. Quando o inimigo, o soldado, tirou essa parte de Pedro, Deus disse assim: o inimigo disse que parou, mas eu estou dizendo: continua. O meu irmão aqui entendeu? Eu vou pregar só para ele aqui. O inimigo disse assim: eu tirei, parou a tua caminhada. E quando Deus devolve essa parte de Pedro, Deus está dizendo assim: o teu ministério continua, a tua chamada continua. Eu disse que tu era pedra, e sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam. Não estou entendendo, Rabelo? O inimigo disse que a tua família não ia ser salva. É mentira. Deus está dizendo: pega teu sapato, caminha, caminha, caminha. Eu estou pregando nessa noite para uma igreja que até alguns tempos poderia estar parada, pensando que o inimigo fez estrago, mas não. Mas nessa noite Jesus fez na tua vida, no teu ministério, te dando a barca para caminhar, dizendo: caminha, 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 caminha. Vamos receber a barca nova nessa noite. Vamos receber a barca nova nessa noite. Vamos receber a barca nova nessa noite. A caminhada continua. Alguns inimigos dizem assim: a fé e a obra não vai na frente, mas Deus disse assim: eu dou a barca nova nesta noite. Alguém disse assim: essa igreja nós estamos não é fogo de palha. Vamos ver até quando vai durar. Vai durar até quando a trombeta soar. Porque quem te prometeu, pastor, que não foi Deus. Pastor, está dizendo que não fez ministério na mão dos senhores, foi Deus. O inimigo veio para tirar. Como? Caluda, difamação, oração contrária, rezas contrárias. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu estou dando sandálias novas para continuar. Para ficar parado. Deus não te chamou para ficar parado. Deus está te dando sandálias novas. Caminha, 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 caminha. Tem sandália nova nessa noite. O Espírito Santo me autoriza a profetizar. Tem uma barca nova nessa noite. Tem uma barca nova nessa noite. Tem vírgula na história. A caminhada continua. O ministério. Deus chamou ninguém para ficar parado.
Pega aí, pega pão. Comeu? Bebeu água? Volta para a caverna? Não, levanta-te, caminha. Aleluia. O único que te fica interessado parado é Satanás. Porque Deus não te fez para ficar parado, Deus te fez para caminhar. Deus te fez para caminhar. E esta igreja vai alcançar passos longos. Porque o pastor Guzmão, antes de chegar a voz da igreja feiola, chegará a primeira notícia. O que é isso, Rabelo? Antes de a igreja chegar pregando, chegará a primeira notícia. Como assim? Eu já ouvi falar, eu já ouvi o que Deus fez. Porque a igreja é uma feiola, que não é uma igreja parada, é uma igreja que caminha. É Jesus salvando, é Jesus curando, é Jesus libertando, é Deus restaurando casamento, é Deus restaurando família. É isso que Deus vai continuar fazendo nesse ministério. Olha aí, escuta, que será? Falando sim, não, falando da lá. Mas, em 1999, um dia desse, quando eu comecei a pregar, 15 de fevereiro, não me esqueço, eu dizia assim: Senhor, eu quero ser pregador. Normalmente os irmãos são muito de dizer: quem nunca começou imitando ninguém que atira a primeira pedra. Qual é a cantora que começou imitando o Chico? Né? Só tem gente novinho, não conhece. E a cantora que começou imitando Cassiane, Denise Cerqueira, Cristina Bel. Aí eu olhava para o grupo da igreja, cheio de gente. Homens com uma Bíblia maior do que a minha cara, na pressa, uma coisa antiga, vermelha, né? Tinha palavras difíceis de ser interpretadas. Aí eu comecei a pensar assim: eu quero ser pregador. Eu só estou ouvindo. Quem conhece o Renato do Chova aqui? Antigamente era um campo de futebol, que lembra? Lembra, pastor? Eu saía do Barreto, ia lá para a Assembleia de Deus, ali no Jardim do Chova. Eu dizia assim: eu quero ser batizado do Espírito Santo. Gostava tão lindo quando eu vi meu pastor presidente, pastor Carlos Augusto, que hoje dorme no Senhor, pegar a Bíblia, aquele óculos que liga os olhos, como garrafa, aquele cabelão para trás, no verdadeiro. Ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí quando ele ia para o carro dele, o Opala, Cadillac, Reverenda, pegava essa Bíblia e dizia: mas pode jogar nosso para o carro. Menino, 7 anos de idade, pegava a mala dele, pegava a Bíblia, pegava os bolsos dele no meu bolso. Diga: pastor, obrigado, meus bolsos aqui. Aí, ô meu filho, tá bom, meu filho, vai comer as coisas. Ele desceu, você que volta. Aí eu dizia assim: não tem oportunidade, a guerra chegou dele, a desculpa que pregasse. Aí eu dizia: eu vou começar a pregar na minha escola. Tem gente lá na igreja, tem de macumbeiro lá. Eu vou começar a pregar lá. Aí ele: pastor, não dá para mais para pregar. Ele: meu filho, vai com calma. Olha para ele: não, não faz tempo. Dois dias para pregar, não, para jejum, pastor, jejuando, para dar aquela discussão. Que no dia que Jesus me batizou, eu estava tão fraco de fome, que na porta do altar eu fui ajoelhar, botar meu braço no chão, colar no rosto no pó. Eu quebrei meu berço na ponta do altar. Eu chorei, meu irmão, chorei. Eu disse: Deus não me ama. Eu disse: Deus não gosta de mim. Deus não vai me batizar nunca. Eu vou jogar esses bolsos fora. Eu vou ser jogador de futebol. Mas eu disse: chega. Mas eu disse assim: eu vou ficar. E eu comecei hoje. Eu faço propósito, eu vou terminar até 6 horas. 6 horas de entrega meu jejum. Aí eu estou orando. E era um dia com Deus, era um feriado, nunca me esqueço. 15 de novembro de 2000. 15 de novembro, na Proclamação da República. Estava todo mundo orando. E o pastor Ezequiel Pires, um policial, pregando, batizando gente, pastor da pregação. Aí eu ficava do lado do irmão batizado, dizendo: cara, ele está falando, eu tentava imitar e não conseguia. Aí eu dizia: não é essa não. E eu começo, não conseguia falar, porque estava tudo arrebentado aqui. Aí eu fiquei olhando sobre o Senhor, mandou o meu espírito. Aí o Senhor me disse: 6 horas da tarde, quem aí não foi batizado aqui na frente? Eu fui.
Aí eu cheguei lá e fiquei bem assim, eu quero parar de nesse um pouco mais alto. Quem é da Assembleia de Deus Antiga sabe que era aquela coisa azul, né? Você lembra? Aquela coisa assim, tipo fatia de bolo, lembra? Aquela coisa azul. Aí eu ficava olhando para ele assim, eu digo, ó Jesus, me batismo. Não, uma coisa, eu comecei a falar de carro, estava toda arrebentada, com fome, com sede. Eu disse assim, Senhor, se não me batizar hoje, eu vou desistir. Mas seja feita a minha vontade, seja feita a tua, Senhor. Tudo bem, eu entendo, se o Senhor quer fazer, o Senhor faz. Eu estava conversando, aí ele fecha os olhos, eu estava de olho aberto. Aí chegou mais para frente, filha do Deus Altíssimo, enviada do Senhor Deus, para o seu contrário. Ela chegou para mim e disse assim: Deus não vai te batizar para ficar de olho aberto. Eu já estava com fome, eu já estava fraco, já tinha arrebentado meu berço, só precisava só de um ovelha para empurrar. Mas Deus foi tão fiel, tão fiel. Quando ela disse isso, eu olhei para o altar e começou a chorar. Deus, na mesma hora, regalou para o pastor que estava no altar. Ele disse isso, menino, para que meu filho estava declarando para mim? É com o olho aberto, com o olho fechado, que Jesus te batiza nessa noite. Recebe o Espírito Santo. É uma notícia. São 26 anos e continuo pregando que este Cristo ainda faz milagre. Ele não chamou a igreja para ficar parada. Ele chamou a igreja para avançar, para avançar, para avançar, para avançar. Para encerrar. Última vez, porque a galera dessa caminhada encerra para dizer. Essa é a última, beleza? Acaba. Muita pessoa chega e diz assim, já vi muita gente falar terminamente, aquele curso teológico que descobre que acaba. Era para pressão de costas. Quando Pedro bota a capa, Deus está dizendo assim: além de revestir a tua veste simples de judeu, eu estou protegendo as tuas costas. O que é isso, Rafael? Eu não estou aqui para ensinar a doutrina errada, prego Bíblia, proteger as costas. Era Deus dizendo: eu estou te livrando dos perigos ocultos. Pegou a visão? Vou profetizar de novo. Deus está dizendo assim: a caminhada continua, mas antes de tu ir, deixa revestir as tuas costas. Eu vou profetizar. Ela está dizendo assim: uma fé e outra. Hoje eu dei honra, hoje eu trouxe para longe e estou protegendo as costas. Porque, pastor, de orações contrárias, porque, pastor, de maldições, de pessoas que chegam para abraçar, mas o tudo mental é: eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Isso é bíblico, pastor. Balaão foi contratado para profetizar de madrugada para Israel. Aí eu disse: não, eu abençoo, eu chamei para abençoar. Deus está te livrando dos perigos ocultos. Deus está te livrando dos perigos ocultos. Pastor, por favor, fica de pé. Fique de pé comigo, por favor. Deus está te livrando dos perigos ocultos, das línguas fraudulentas, das línguas mentirosas, das orações contrárias. Deus está livrando. Suba a mão do irmão, por favor. Suba a mão do seu irmão, por gentileza. Diga para ele: nós vamos longe. Mas não vamos longe. Nós vamos longe. Nós vamos longe. Olha aí para o pé dele. Esse sapato de marca que ele está usando. Diz assim: espiritualmente, teus pés estão cansados. Caminharemos juntos. Caminharemos juntos. E sabe qual é o segredo da caminhada? Andar de 2 a 2. Por que, Rafael? Porque sozinho, fraquejando, sozinho, desanimando. Mas quando a gente está de 2 a 2, pastor, com licença, dê sua mão. Quando a gente está de 2 a 2, quando não vai querendo desanimar, diz: não, bora, fica de pé. Quando diz assim: pastor, eu desisti, tu não consegue caminhar, eu estou nos braços, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Aí você olha para a cintura: cadê o nome? Está aqui, vem obra, é nome de honra, é obra. Se você tem intimidade com o seu irmão do lado, bate a mão dele com todo respeito. Diga assim: você está protegido hoje. A capa do Espírito te
dá livramento contra os dardos inflamados. Escuta, vai pensar agora, olha sério, igual outra vez, sério. O soldado romano, observe uma expressão no livro de Efésios, diz assim: pega a armadura de Deus, que possais resistir os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é dardos inflamados? Olha para mim. O exército romano, quando o soldado entrava, ele tinha a armadura do seu tamanho. Não adianta Davi usar a armadura que não dá certo. O que é teu é teu. O que é teu é teu. Por isso, a voz espadas pontiagudas, mas fogo, quem resistiria? Mas aí pegou e disse assim: mergulha na água. Aí o Paulo diz assim: para que possais apagar os dardos inflamados do maligno. Quando o diabo lançar a seta, você está com a costa protegida. Escute, Deus tem um momento, vai pedir que Satanás se levantar contra ti. Boa notícia, vai glória a Deus por isso. Nenhum momento Deus vai pedir da obra que vai ser feita. É isso, Rabi. Mas Deus vai te pedir da conclusão da obra de Deus. Pode o inimigo vir, mas Deus está cortando os laços. Pode os dados inflamando vir, mas a coração olhada para impedir os dados. Era Deus olhando assim: pega a capa, Pedro, e segue. Aí quando para encerrar, quando o anjo está indo na frente de Pedro, as portas começam a se abrir. Vai encerrar. O segredo da igreja é crescer, multiplicar e avante é Jesus ir na frente. Quer ver crescer? Quer ver Deus operar? Quer ver Deus salvar? Não é uma boa pregação. Não são bons louvores, nada contra, eu amo os louvores, mas se Jesus não estiver na frente, se Jesus não for o centro, se agora não for para ele, porque João Batista disse assim: importa aquele cresce, importa aquele cresce, e eu digo, Paulo disse na dele para ele, todas as coisas, porque essa cara já fez obras na frente do pastor, as pessoas na frente, ele abre o caminho, ele abre porta, ele abre o caminho. Se Pedro fosse na frente e Jesus fosse atrás, a porta não se abriria. Mas quando Jesus vai na frente, ele vai dizer assim: porta fechada nunca mais, prisão nunca mais. Eu sou eu sou Deus que abre o caminho. Esta noite é noite de portas abertas. É noite de portas abertas. É noite de portas abertas. Quem vê essa palavra, glorifique e exalte o nome de Jesus. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Continua pegando a mão do irmão. Faz a corrente assim, ó. Temer porque